segurança de onde eles vieram. Então, o Senhor Deus, dentro do seu plano, ele elaborou para que Jesus também passasse a sua semente por uma mulher prostituta. Então nós vemos que o plano de Deus, aos olhos humanos, parece loucura para aqueles que não creem. As pessoas que querem entender Deus, elas veem a obra do Senhor como uma loucura. Por isso que nós que servimos a Deus não temos muitas vezes que procurar entender primeiro. Nós temos que primeiro crer. E se o Senhor quiser, Ele se revela a nós e entenderemos o oculto, o profundo e o escondido. Glória a Deus. Dando continuidade nessa genealogia, e Boaz gerou de Ruth. Nós lemos e aprendemos hoje na escola bíblica dominical. Ruth, uma mulher moabita, uma mulher que vem de uma linhagem de um incesto, aonde Ló coabitou com as suas próprias filhas. E ali nasceu os moabitas e os amonitas. E Ruth era bem de uma linhagem de um incesto. Aí muitos podem se perguntar, pode vir alguma coisa de incesto? Só vai vir o que não presta. Mas veio alguém que prestava, porque estava no plano elaborativo do nosso Deus. E Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Certa vez, Natanael disse para Filipe, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era um lugar mal visto. E Filipe vira para ele e diz, você quer saber? Então vem e vê. Porque em Nazaré estava o Senhor Jesus. Era um lugar que muitos não valorizavam, mas lá estava a presença do Deus vivo na terra. Assim é na nossa vida. Muitos podem não desvalorizar onde nós moramos, onde nós trabalhamos, o que nós somos. Mas para Deus nós temos uma suma importância. E por isso é preciso nós valorizarmos o plano salvífico de Deus e ver o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para salvar a minha e a tua vida. Porque nós estamos dentro desse plano de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Versículo número 6. E Jessé gerou ao rei Davi. Davi é um personagem que, para quem não crê em Deus, é uma loucura. Por que uma loucura? Porque Davi, ele cometeu um adultério. Ele não era adúltero, ele cometeu um adultério. Davi, ele era assassino, matador. Ele derramou muito sangue inocente. Davi, ele tem várias... Quando nós estudamos a palavra, nós vemos vários defeitos de Davi. Cometeu um adultério, um assassino, matava as pessoas. Ele ficava enfurecido e matava, depois se arrependia, mas já era tarde, já está morto, já passou a espada. Um péssimo pai, passava a mão na cabeça dos filhos, os filhos dos outros ele corrigia, mas os filhos dele ele passava a mão na cabeça. Os filhos dele trouxeram vários transtornos e problemas para ele. Mas é um homem que está também na linhagem que nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. E ainda vou além, é um homem que o próprio Deus diz, é um homem segundo o meu coração. Aleluia. Olha para aqueles que querem entender, se torna uma loucura. Acredito eu que todos ou muitos que estão aqui nunca cometeram um adultério. Acredito eu que muitos ou todos que estão aqui nunca cometeram um assassinato. Acredito eu que muitos ou todos que estão aqui não passam a mão na cabeça dos filhos. E acredito eu que muitos ou todos que estamos aqui não chegamos nem aos pés do grande rei Davi. Aleluia. Aos olhos humanos, como pode esse homem ser um homem segundo o coração de Deus? Mas aí se cumpre o que o Senhor disse para Samuel. Deus, ele não olha o exterior, mas Deus, ele olha o coração. Glória a Deus, aleluia. Aos olhos humanos, Davi não tinha condições, mas era um homem que se arrependia. Era um homem que chorava, que se prostrava aos pés do Senhor. Era um homem que temia a Deus. Era um homem que disse, a obra do Senhor me consome. Ou seja, ele era um rei respeitado porque ele fazia, porque sabia que era para Deus, não era para ele próprio. E por isso ele está na genealogia
E por isso ele é conhecido como o pai do Senhor Jesus. Jesus, filho de Davi, por quê? Porque a promessa era que Jesus, o Messias, viria pela linhagem de Davi, o rei de Israel. Aos olhos humanos é uma loucura, mas está dentro do plano elaborativo de Deus. Assim, meu irmão e minha irmã, é a tua vida, é a tua família, é a tua casa. Aos teus olhos humanos pode tudo estar andando de mal a pior, nada dando certo, mas se é plano de Deus, dos planos de Deus, eles são perfeitos. O homem pode olhar e ver erro, ver defeito, mas se é um plano de Deus, ele é perfeito. E nós temos que nos submeter ao plano de Deus na nossa vida. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão, quando ele assume o reinado, passado pelo seu pai rei Davi, ele era muito jovem, muito moço. E ele teme ao Senhor e diz: como eu irei dominar esse povo todo, é uma multidão? E o Senhor fala para ele: Salomão, me pede o que tu queres que eu lhe darei. E ele diz: Senhor, eu quero sabedoria, porque eu sou novo, eu sou muito jovem. Como que eu saberia administrar toda essa gente, toda essa fortuna, todo esse povo? Porque eu sei que não é do meu pai, não é meu, mas é do Senhor. Eu peço sabedoria. E ali o Senhor vira para ele e diz: Salomão, como eu pedisse sabedoria, eu irei lhe dar sabedoria, não vai ter ninguém mais sábio do que tu na terra. Mas também irei lhe dar riqueza, irei lhe dar fama, irei lhe dar sucesso, porque a sua preocupação foi me pedir algo para cuidar daquilo que é meu. Olha a diferença. Muitas vezes nós vamos orar e pedimos só para nós: Senhor, me dá um emprego melhor, Senhor, me ajuda a sair da comunidade, Senhor, faz isso, faz aquilo. Só para nós. E Deus, onde fica? Será que nós pensamos: Senhor, me dá sabedoria para pregar a tua palavra? Senhor, me dá sabedoria para ter paciência com aqueles que ainda não conhecem a ti? Muitas vezes a nossa oração é pensando em nós. Mas Salomão, ele priorizou aquilo que era de Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Mas com o passar dos tempos, Salomão ele começa a se perder. Salomão, ele era um homem que não podia ver uma mulher. Ele se perdeu por causa das mulheres, tendo mais de 1000, fora as suas concubinas. E por isso ele começou a adorar deuses estranhos. Um homem cheio de sabedoria de Deus, cheio de riqueza. Tinha a mulher que queria, com o aval de Deus, porque naquela época podia, desde que fosse uma mulher desimpedida, solteira. Mas ele se corrompeu a tal ponto de adorar outros deuses por causa das mulheres que ele possuía. Mas nada disso impossibilitou do Senhor Jesus passar pela semente de Salomão. Aleluia. Para Jesus nascer, ele teve que passar por uma prostituta, por um enganador, por ladrões, por aproveitadores, por mulherengo, por assassino. Mas era o plano de Deus para Jesus nascer e ninguém poder condenar ou apontar o seu semelhante, porque ao olhar para Jesus veremos. Como eu vou apontar uma prostituta se Jesus vem da linhagem de uma prostituta? Como eu vou apontar um assassino, um matador, se Jesus vem da linhagem que também tem um assassino e um matador? Como eu vou apontar alguém que faz falcatrua, se Jesus também vem de uma linhagem que também tem quem fez falcatrua? Então vejamos, irmãos, que o nosso Deus, no seu plano perfeito, para nós amarmos uns aos outros, Ele permitiu que o seu Filho Jesus nascesse de uma linhagem totalmente perdida, corrompida, para mostrar que o plano salvífico de Deus é um plano perfeito para a humanidade. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Deus maravilhoso. Versículo 16. 16. E Jacó gerou a José. Esse Jacó não é o filho de Isaac, já é outro Jacó, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o... A linhagem de Jesus é 42 gerações. Eu não falei um por um porque eu quis separar aqueles que nós mais ouvimos e mais conhecemos.
porque são muitos e tomaríamos muito tempo. Mas nós vemos um pedacinho dessa linhagem. Assim, muitas vezes é na minha linhagem, na tua linhagem, na minha vida e na tua vida, independente como seja, mas Deus ele tem um plano para cada um de nós. E a palavra dele diz que os planos dele, melhor dizendo, são os melhores. Muitas vezes estamos enfrentando um problema e reclamamos, mas é plano de Deus. E se é plano de Deus, aquilo que aos nossos olhos é problema, é solução, porque para Deus é o melhor para nós. Aleluia. Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. 14 vezes 3, 42 gerações. De Abraão até Jesus nascer. Mas Mateus, ele começou a falar de Abraão. E os irmãos podem se perguntar, mas e Adão? Jesus é da linhagem de Adão? E Noé? Jesus é da linhagem de Noé? A Bíblia, ela mesmo se explica. Ela não traz confusão para a nossa cabeça. Então, para os irmãos não ficarem em dúvida e saírem daqui com a convicção e certeza, abra aí em Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 23. A genealogia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, evangelhos sinóticos. Mas o de Lucas é o evangelho mais completo, porque Lucas ele não esteve presente. Os seus registros são os registros que ele procurou, ele investigou como um historiador, ele era médico, mas também era historiador. Ele investigou e procurou saber, então ele teve condições de saber muito melhor do que aqueles que estavam presentes. Porque ele fez uma auto-investigação. Versículo 23 ele diz: e este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José filho de Eli. Ou seja, aqui ele conta a genealogia de Jesus inversa, de Jesus até Deus. Vamos pular agora para o versículo de número 32. E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Nação. Segura aí. Muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, chegamos na parte da genealogia, muitas pessoas, sem sabedoria, falam, que é isso? Por que está escrito? Quem gerou quem? Qual o sentido disso? Tudo que está registrado na palavra de Deus tem um sentido, tem um propósito, e está dentro do plano elaborativo de Deus. Elaborativo, melhor dizendo, de Deus. Então, quando chegar na parte da genealogia, não pule você que está lendo a Bíblia. Não vou entender nada, mas leia. No momento propício, Deus trará a tua memória e você entenderá o porquê está registrado. E Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson. Continuando. E Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaac, e Isaac de Abraão. Mateus registrou até aí, Abraão em diante. Já Lucas, ele vem de Jesus em diante até Deus, porque senão as pessoas poderiam ficar com dúvida. Então Jesus não é da linhagem de Adão, então Jesus não é da linhagem de Noé. Para não ter confusão espiritual, o próprio Deus permitiu que Lucas